Sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário. Então, sétimo ano, a aula de história hoje é para complementar a nossa aula didática que foi dada no quadro. Então é o seguinte, para complementar essa aula a gente vai começar a dar início às dicas das páginas que vocês irão ter que responder futuramente, tá bom? Essas dicas são importantes porque você, a partir delas, você vai ter uma, digamos, uma função de ficar mais fácil para vocês e não ter tanta dificuldade para terminar uma página. Quando a gente pedir o livro, vocês já estão com as páginas todas no ponto, né? Então, quanto mais dicas vocês receberem para responder essas páginas a partir da 33, tá bom? Melhor para vocês, porque vocês mais rápido vão terminar. Então, a primeira dica é a respeito da primeira questão. Ela pergunta aqui o seguinte, ó. Ela pergunta sobre a religião cristã, que se expandiu muito e atraiu muitos adeptos, né? Atraiu muitos adeptos, tornando-se na Alta Idade Média hegemônica, né? Ou seja, a religião cristã se expandiu muito, tornando-se na Idade Média a religião mais, digamos, influente que pudesse existir na Europa, e explique como a igreja se tornou a instituição mais poderosa da Europa. Você vai só explicar como é que a igreja se torna a instituição mais poderosa da Europa, considerando que estamos falando de Idade Média, tá bom? Então, a primeira questão você tem que considerar o seguinte: a igreja era grande dona de terras, né? Dona de terras. Você pode começar a ter o seu argumento por esse ponto aí. A igreja era grande dona de terras, enfim, você pode colocar uma vírgula, pode continuar dizendo que o ensino era prioridade da igreja, quer dizer, os professores eram monges, né? E as primeiras escolas da Idade Média foram fundadas por monges da igreja. Você pode dizer também que a própria escrita era dominada pela igreja, né? Tanto a escrita em latim como em grego e também em hebraico. Era o pessoal da igreja que era responsável pela produção dos livretos e até mesmo da difusão da Bíblia, como livro ainda em processo de expansão, tá bom? Você pode dizer também que a igreja, ela digamos, ela tinha o poder também da justiça, seus tribunais, né? Tendo o poder da justiça, ela poderia muito bem utilizar a Inquisição para julgar as pessoas, né, por seus supostos crimes, vamos dizer assim. E a igreja, desde dos tempos de acordo com povos bárbaros, a igreja se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média, né? A instituição mais poderosa da Idade Média. E até mesmo após a Idade Média ela se torna ainda muito poderosa, porque ela vai ser responsável por ajudar os reis nas grandes navegações, né? Ela vai se propor a se tornar a religião oficial dos estados nacionais que iam surgir. O primeiro estado nacional que apareceu foi Portugal. A primeira questão você pode, de acordo com essas dicas aqui, você pode responder criando o seu argumento em cima desses pontinhos que eu coloquei aqui, tá bom? A segunda questão, o que é que diz aqui a segunda? Vamos ver. A segunda você vai apenas associar corretamente. Você vai ter que saber o que é poder espiritual, que é aquele poder de, digamos assim, relacionado a assuntos sobrenaturais ou metafísicos, né, onde a questão, a ideia do paraíso, a ideia de punição, enfim. O clero regular, que é aquele clero que vivia nos mosteiros, né, os monges moravam nos próprios mosteiros. O poder temporal, que é um poder político exercido aqui na Terra. O teocentrismo, que é o poder em nome de Deus. O clero secular, que é o clero onde monges
viviam viajando em missões, e a usura, que é, digamos assim, emprestar recursos e cobrar juros em cima desses recursos, tá bom? Pode ser também cobrar qualquer outra coisa, não é só o dinheiro não. Alguém, digamos, botou alguém para trabalhar demais, isso é usura também. Explorou alguém de qualquer maneira, também é usura, tá bom? Aqui na terceira questão está pedindo o quê? Explicar a importância da escolástica para o pensamento ocidental. A escolástica, se você não recorda, na aula de ontem, por exemplo, a gente falou que a escolástica é digamos assim, é uma filosofia, foi uma filosofia, né, predominante aí na Baixa Idade Média. Filosofia predominante da Baixa Idade Média foi chamada de escolástica, né? E as ideias da escolástica eram aquelas ideias de livre-arbítrio, né, de razão mais fé. Quer dizer, tudo isso aqui eu já falei para vocês, não vai ter tanta dificuldade na hora de fazer. A única dificuldade que você vai ter é na hora de organizar o teu argumento, como é que você vai começar. Já estou dando aqui essas dicas aqui, não é a resposta, aqui é só apenas as dicas. Você pode começar aqui do final, aqui ó. A escolástica, acredito que seja alguma coisa referente à razão mais à fé, que leva ao livre-arbítrio, que vai, digamos, ser uma das filosofias mais predominantes da Baixa Idade Média, já no finalzinho da Idade Média. Exatamente isso. Você fique à vontade para criar seu próprio argumento e fazer sua própria resposta. Tá bom? Na quarta questão você vai dar a diferença entre o gótico e o românico. Também vimos na última videoaula que eu passei o gótico e o românico, e também em classe a gente viu isso, né? Que o românico é uma forma mais simples e arredondada, são arquiteturas da Idade Média. O românico é mais simples e arredondado, enquanto que o gótico é mais rebuscado e mais pontiagudo. Torres bem altas, janelas maiores, cheias de vitrais coloridos, enquanto a gótica é mais simples. Tá bom? Então você tente lembrar da aula direitinho, da aula passada, onde nós explicamos sobre a arquitetura gótica. Tá bom? Tá ok? Tá beleza? Vamos lá. Passando aqui mais um pouquinho, vamos ver o que é que diz aqui a quinta questão, né? A quinta questão se refere aqui, vamos ver. No que diz respeito aos assuntos militares, a Igreja determinou duas circunstâncias em que a guerra era proibida. Cite quais foram essas circunstâncias. Você vai lá no textinho e vê. Por exemplo, a trégua de Deus. Tem a trégua de Deus, né? É o nome que recebia os dias do ano que era proibido fazer guerra. É a trégua de Deus. Quem disse isso? A igreja falou isso. A igreja católica e cristã lá da Idade Média. Existia um movimento chamado Trégua de Deus, que em certos dias do ano, como Páscoa, por exemplo, era proibido um determinado povo fazer guerra com outro. Então Deus castigaria ambos, vamos dizer assim, castigaria a ambos. Enfim, tem outro lá também que você vai colocar. São dois, digamos assim, são duas circunstâncias que a igreja proibia batalhas, tá bom? Eu falei uma agora há pouco, aí você vai procurar outro no texto. A sexta questão está falando de quê? Está falando da natureza de Cristo, como era a natureza de Cristo, defendida pelo arianismo, o nestorianismo e o monofisismo, né? Então você vai também ver aí na página onde nós falamos da cultura das doutrinas, né, das outras doutrinas da igreja, do qual ela pregava que essas ideias aí. Por exemplo, o arianismo dizia que Cristo não tinha uma natureza divina, era apenas humano, o arianismo, né? O nestorianismo dizia que Jesus ele tinha duas naturezas, né? Uma divina e uma humana. E o monofisismo dizia que Jesus tinha apenas uma natureza divina, monofisismo. Mono quer dizer uma só, né? Monofisismo. Então é isso que quer dizer lá a questão, tá bom? Vamos voltar para a questão novamente. E vamos para a letra B da quinta questão. A letra B da quinta questão diz o quê?
Qual foi a missão dos tribunais da Inquisição em relação às doutrinas heréticas? Tribunal serve para quê? Você começa a imaginar um tribunal, um juiz, que é aquele mais poderoso ali, que vai, digamos, no caso da igreja, o juiz era um pároco, padre, ali bem, um bispo, né, vamos dizer assim. Em casos mais extremos, até o próprio Papa poderia ser o juiz. E os demais cardeais iam fazer o julgamento, iam fazer de perguntas ao suspeito. Dessa maneira, a função de um tribunal da Inquisição era exatamente essa: julgar aqueles que praticavam heresia e iam contra as doutrinas e ensinamentos da Igreja Católica. Bom, isso chama de heresia. Tá bom? Professor, aqueles hereges, se fossem condenados, acontecia o que com eles? Na pior das situações, eles eram queimados na igreja, ou aliás, na fogueira, né? Eram queimados numa fogueira santa na qual suas cinzas iriam direto para o paraíso, para o céu, porque Deus tinha perdoado os pecados dele através do fogo santo. Então, isso é uma das formas de condenação. Outra forma de condenação é uma prisão perpétua, né? Até que o cidadão confesse seus pecados e eles iam pensar em libertá-lo ou não. Então, a questão também já envolvia outras coisas, outros valores. Vamos dizer, se alguém fosse muito rico e cometesse uma heresia, esse alguém poderia muito bem negociar com a igreja, né, a sua libertação, passando uma temporada na prisão e depois outra temporada com penitências, enfim, pagando promessas, enfim, essas coisas, pagando uma quantidadezinha aí para a igreja. Né? Muito bem, temos a sétima questão que diz assim: explique por que, apesar da proibição da Igreja Católica, as músicas profanas e as danças populares não foram esquecidas pela população camponesa na Idade Média. Não tinha como ser. Quando o povo inventa uma coisa e ele quer que aquela coisa realmente vá para frente, não adianta ninguém proibir, né? Eles fazem assim mesmo. Então a igreja ela até proibia certas danças populares ou manifestações mundanas e profanas, mas quando folk quer dizer povo em germânico, né? Quando o folk consegue. Por isso que a palavra folclore é exatamente originada disso, originada de folk. Tudo que pertence ao povo. Quando o povo quer, o povo faz, o povo consegue. Então, se o povo conseguia dançar e cantar, por que o povo não poderia conseguir lutar pelos seus direitos? Né? Então aí é o seguinte, já entra uma outra questão nessa daqui. Você vai explicar o seguinte: assim como a música foi proibida e a música e a dança também era proibida, as pessoas praticavam assim mesmo, de certa forma praticavam. E aí isso foi passando de geração a geração, de região a região, de feira em feira, e isso foi se espalhando pela cidade até chegar aos dias atuais. Viu? Então, sem nenhuma dificuldade, dá para você criar um argumento beleza para essa questão também, tá bom, gente? Então, nós temos aqui a oitava que diz assim: sobre a obra literária do espanhol Miguel de Cervantes. Olha só o nome do cara, Miguel de Cervantes, foi o autor do livro Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote de la Mancha, gente, foi aquele personagem que eu falei para vocês na aula passada. Foi um personagem que estava no final da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, mas ele não aceitava o fim da Idade Média. Ele se disfarçou de cavaleiro e saiu por aí tentando proteger todo mundo, policiando aí o mundo todo conhecido na época, querendo enfrentar gigantes, dragões, coisas fantasiosas. Quer dizer, é um livro bem interessante que faz uma sátira. Ela faz uma sátira de poemas de cavalaria. Então, a pergunta aqui é o seguinte: comente a sátira que essa obra traz aos romances de cavalaria que já estavam fora de moda no século XV e XVI. Exatamente essa sátira de que o moderno sempre causa medo, o novo, a novidade sempre vai causar um certo pavor na população. Tudo que é novo causa um certo receio, causa um certo medo. Então, Dom Quixote de la Mancha saiu ao mundo para evitar que essa novidade toda pegasse, e ele seria aquele cavaleiro salvador. Ele seria aquele cara que ia, digamos, restaurar a ordem. Na figura do Dom Quixote, ele foi taxado como uma certa loucura. Ele foi, digamos assim, aquela imagem do herói que recupera sua razão e volta a ser um cidadão comum.
mas ele foi considerado assim o primeiro anti-herói da literatura ocidental, né? Ele foi uma espécie de Deadpool daquele tempo, né? Ele foi assim, um anti-herói da, da, da sociedade ocidental. O primeiro anti-herói da história foi ele, considerado foi ele. Viu? Então, quem tiver curiosidade de pegar esse livro, vai na biblioteca, sei lá, baixa ele em PDF ou pede para o papai comprar ou para a mamãe comprar, melhor ainda comprando, que ele fica é mais legal ler o livro impresso, né? E temos aqui a nona questão, que diz assim: considerando os aspectos do conhecimento da cultura da Idade Média, deixa eu ver se dá para a gente ver aqui direitinho, classifique as assertivas seguintes em verdadeiras ou falsas. Aí você vai marcar V ou F em cada uma das alternativas. Essa aqui fica com vocês, fica a critério de cada um de vocês. Eu não posso dar a resposta, vocês vão ler, analisar e ver quais delas vocês vão marcar certo ou errado, tá bom? Ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, as danças mais populares da Idade Média foram carolas, farândolas e o tango. Cara, o tango não é da Idade Média não, o tango é argentino, ele já é de tempos bem recentes. Então essa questão é falsa, né? Então não tem tango no meio da Idade Média não. Então tem certas coisas aí que você vai marcar por eliminação. Você tem umas coisas absurdas na frente que você vai marcar por eliminação, né? Por exemplo, as peças religiosas medievais eram coisa de herege? Não, não eram. Peças religiosas eram coisa de igreja mesmo. Os hereges não tinham tanta influência assim não, só quando eles questionavam a autoridade da igreja, aí eles eram considerados hereges, viu? Então, são questõezinhas como essa, você vai marcar falso, tá bom? As demais eu deixo com vocês. Aqui nós temos algumas questões de vestibular, a qual também eu vou comentar na próxima aula. A gente tem logo que se acostumar com esse tipo de questão, porque a gente vai ter que aprender a ler textos maiores, né? Textos mais intensos. E vocês têm que pegar logo isso desde já, né? Para que vocês possam se acostumar com textos maiores, que são questões de vestibular. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Próxima aula, damos continuidade a nossos assuntos, né? O próximo capítulo aí são as grandes navegações, como vocês podem ver, dar um spoilerzinho aqui. Nosso próximo capítulo são as grandes navegações, onde vamos ver que a Igreja Católica não saiu de cena, apesar de ser uma igreja toda dividida, mas ela não saiu de cena, ela continuou atuando na história mundial. Então, um grande abraço, tio. Fiquem em casa, saúde em primeiro lugar, tá bom? Os que estão vindo para a escola, os que estão ficando em casa, não se preocupem não, que a gente vai fazer de tudo para que você compreenda o assunto da mesma maneira, tá bom? Então tchau, se cuidem, muita saúde e paz, tchau.